Olá, galera! Eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu tô aqui num cenário diferente, um cenário que geralmente eu utilizo para fazer lives, para falar do Dia da Poesia. Hoje é de 14 de março, é comemorado o Dia da Poesia. E eu fiquei pensando no que trazer para vocês aqui para falar sobre esse tema, e nada mais me veio na cabeça do que falar de um dos grandes mestres da literatura, Edgar Allan Poe, que ficou muito tempo conhecido pelos contos de imaginação e mistério, contos de terror, contos de suspense, mas ele era um grande poeta. Um dos poemas mais famosos do autor é O Corvo, que tem um tom enigmático, um terror psicológico em volta de um homem que acabou de perder a esposa. Então a gente tem essa história meio suspense, meio terror, meio distúrbios psicológicos, bem a cara do Edgar Allan Poe, contado através de poesia. A gente tem uma tradução aqui no português, a mais recente, é feita pela Clarice Lispector, uma das grandes escritoras brasileiras. Então eu acho que tem tudo aí para homenagear esse Dia da Poesia também para vocês. E eu gosto muito de suspense, é o tema do canal. Poderia ter escolhido outro autor? Poderia ter escolhido. Mas, gente, eu amo o Edgar Allan Poe, gosto muito dos contos dele, então eu achei que seria bem interessante trazer o Corvo aqui como discussão, como homenagem para esse Dia da Poesia. Então, eu coloquei esse cenário diferente, não no cenário tradicional que eu faço os nossos vídeos, né? Um pouquinho diferente o ângulo aqui de vocês, mas é porque eu preciso gravar numa qualidade melhor e fazer a leitura para vocês deste poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. Uma coisa importante para dizer é que a tradução é em inglês, aliás, o original em inglês tem umas rimas um pouco diferentes. A personagem é Lenor, que rima com Nevermore, que é uma da expressão que se repete ao longo da poesia. Aqui ela está traduzida como Lenore, que rima com nunca mais, tá? A rima ela não acontece da mesma forma como acontece na língua inglesa. Eu acho que Lenore com Nevermore rima muito mais. Mas enfim, eu vou trazer essa leitura para vocês aqui. Esse livro, esse poema já está disponível por várias editoras. Tem versão gratuita porque ele já é considerado domínio público. Então eu vou ler uma versão aqui que eu encontrei, que foi traduzida por Fernando Pessoa. Olha só, né? Mais um poeta aí da literatura portuguesa sendo homenageado nesse Dia da Poesia. Então vamos lá, gente. O Corvo, de Edgar Allan Poe. Era meia-noite fria e eu, débil, exausto, lia alguns volumes de vagos saberes primordiais, e já quase a adormecer, ouvi lá fora um bater. Como o de alguém querer atravessar meus portais. É o visitante que intenta atravessar meus portais, pensei. Isso e nada mais. Tão claramente me lembro, era o gelo de dezembro, e o fogo lançava, lembro, no chão manchas fantasmais. Pela aurora eu suspirava e nos livros procurava esquecer a quem orava, errava entre as legiões celestiais. Aquela que hoje é Lenore entre as legiões celestiais, sem nome aqui por jamais. E o mover suave e magoado do ermo roxo cortinado me deprimia e me enchia de terrores espectrais, de modo que eu, palpitante, calando o peito ofegante, repetia: é um visitante que vem cruzar meus portais, um visitante somente que vem cruzar meus portais. Isto apenas, nada mais. Então minha alma ganhou força e não mais hesitou. Senhor, eu disse, ou senhora, quem chamarás? Mas porque eu quase dormia, mal ouvia ao que alguém batia, que com sossego batia, discrição tão iguais, murmurei abrindo a porta, que o silêncio eram iguais, e eu via treva, nada mais. A escuridão, perequinho lá fora,
tremendo, ouvindo, sonhando, em dúvida, sonhos que mortal sonhou jamais. Mas o silêncio insistia, e a calma nada dizia, e a única voz que ouvia eram os meus profundos ais. E o nome dela entre os ecos dos meus repetidos ais, só isto, nada mais. Ao cômodo retornando, minha alma em si me incendiando, ouvi de novo mais forte baterem aos meus umbrais. É alguém que bate lá fora, a minha janela agora, e entrada talvez implora. Busquei sinais. Acalma-te, coração, pois que são estes sinais, só o vento e nada mais. E então abri a janela, e eis que penetrou por ela, na câmara num nobre corvo, desses que eram ancestrais. Entrou sem deferimento, sem fazer um cumprimento, dama ou lorde pachorrento, e pousou sobre os umbrais. Pousou num buço de palas que havia sobre os umbrais, pousou lá, e nada mais. Frente à ave preta, surpresa, sorrindo-se a minha tristeza, vendo seu grave decoro e seus ares senhorais, sem cristas embora e tosado, disse eu. Pareces ousado, duro e antigo corvo, nado dos noturnos litorais. Diz-me teu nobre nome lá nos negros litorais. E ele disse, nunca mais. Meu espanto foi tremendo, tais palavras entendo, apesar de sem sentido que ele disse, naturais. E quem não teria achado que um homem teria avistado um pássaro assim pousado por cima dos seus umbrais? É grande espanto, ainda mais no busto sobre os umbrais, e com o nome de nunca mais. Porém a ave ali quieta nada mais disse discreta, como se a alma toda nesses ditos essenciais, e nada mais pronunciou, nenhuma pena agitou, até que de mim saltou, amigos já não tem mais. Na manhã, como os meus sonhos, aqui não estará mais, e o corvo então, nunca mais. Atônito, ouvindo aquilo que enunciara, intranquilo eu disse, é tudo o que sabes e mais adiante não vais? É o que no passado ouvistes de algum dono a cujo tristes destino acaso assistisse com os teus olhos penumbrais, e cuja dor se exprimia nas sílabas penumbrais do teu bordão nunca mais. Mas, sem dele desistir, voltou minha alma a sorrir, e uma poltrona arrastei para junto dos umbrais, e então ali me assentando uns aos outros fui juntando mil devaneios, pensando na ave de eras ancestrais, na lenta, negra, agorenta ave de eras ancestrais que dizia nunca mais. Lá fiquei a cogitar, sem um dito endereçar, a ave cujos olhos fixos em meu peito eram punhais. Lá fiquei absorto e mudo, pendida sobre o veludo, a cabeça em tal estudo, sob as luzes espectrais. O veludo que Leonore, entre as luzes espectrais, não tocará nunca mais. Supus que o ar ficou mais denso de algum ignorado incenso, que os serafins espazissem com passos angelicais. Teu Deus, me disse, gerou-te pelos teus anjos, mandou-te o esquecimento e aliviou-te de tuas dores brutais. Bebe o nepente e te esquece de tuas dores brutais, disse o corvo. Nunca mais. Profeta ou demônio, disse, que uma asa negra vestisse, se foi a Procela ou o diabo quem te trouxe os meus portais, se nesta terra arrasada, deserta, agra e amaldiçoada, se nesta casa assombrada pelo horror, de que não sais, existe alívio, eu te indago, a ti que daí não sais, disse o corvo, nunca mais. Profeta ou demônio disse que uma asa negra vestisse pelo alto céu que nos cobre, pelo bom Deus dos mortais. Diz esta alma, te conjuro,
se em algum Éden futuro ela há de rever o puro ser, agora não vê mais. De Leonor, o seu radiante puro, que não vê mais. Disse o corvo, nunca mais. Que a senha dos nossos adeus seja dito, ave ou Deus, retorna, pois aprocela aos teus noturnos litorais, se quer uma pluma reste a lembrar o que dissestes, e que em meu tédio interrompeste, deixa, pois, os meus umbrais. Não biques mais o meu peito e foge dos meus umbrais, disse o corvo, nunca mais. E o corvo não foi embora, lá ficou, lá se demora, pousado no busto branco de pala sobre os umbrais, com a aparência tristonha de algum demônio que sonha. E à luz do pisco desenha seus contornos fantasmais. E eis que, perdida minha alma dos contornos fantasmais, se livrará nunca mais. Bom, gente, essa foi a leitura do Corvo, de Edgar Allan Poe. Então a gente consegue sentir bastante tensão durante a leitura, principalmente por causa desse eu lírico que acabou de perder a Leonor, acabou de perder a amada. E aí ele recebe essa visita de um pássaro, de um corvo, que começa entre os seus delírios, entre a sua tristeza, entre o seu luto, a falar com essa ave em busca de uma resposta pelo que aconteceu. E o mais estranho de tudo isso, dentro da narrativa barra poesia do Edgar Allan Poe, é que a ave responde para esse eu lírico dizendo nunca mais. Então, gente, fica aí a dica para você conhecer esse autor, conhecer outras obras desse autor, se aprofundar neste mundo da literatura. E me conta aqui embaixo nos comentários qual livro do Edgar Allan Poe é o seu favorito ou qual é a sua poesia favorita da nossa literatura brasileira. Um super beijo e até o próximo vídeo.